Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o curso bíblico católico. Estamos no livro do Levítico, rezando com o tema Santidade Integral. Levítico, capítulo 17 ao capítulo 27. São 6 partes meditando com este tema e estamos iniciando agora a primeira parte, Pedagogia de Deus. Levítico, capítulo 17, versículos 1 a 16. Pedagogia de Deus. Estamos iniciando, meus amados irmãos e irmãs, mais um tema da meditação do livro do Levítico. Meditamos o tema Santidade Integral, que está no livro do Levítico, no capítulo 17 até o capítulo 27. Por isso é sempre bom você acompanhar com a Bíblia na mão. Meditaremos o tema Santidade Integral, livro do Levítico, capítulo 17 até o capítulo 27. O livro do Levítico está bem situado entre os acontecimentos narrados no livro do Êxodo e no livro dos Números, quando os israelitas demoraram algumas semanas aos pés do Monte Sinai e celebraram a aliança com Javé. Apesar de muitas leis, o grande tema do Levítico é o chamado que Deus fez para Israel superar o pecado e ser o seu povo santo e sacerdotal. Então isso eu repito para que fique bem gravado no nosso coração e bem melhor nós entendermos o livro do Levítico, que, apesar de muitas leis, o livro do Levítico é um livro que contém muitas leis. Mas o grande tema do livro do Levítico é o chamado que Deus faz para Israel superar o pecado e ser o seu povo santo e sacerdotal. Iniciamos agora a primeira vivência, a primeira meditação deste tema, Santidade Integral, que é Pedagogia de Deus. Você que está com a Bíblia na mão acompanhando, está no livro do Levítico, capítulo 17, versículos 1 a 16. Pedagogia de Deus. Levítico 17, versículos 1 a 16. Então, iniciamos a nossa meditação. O homem é um ser religioso que precisa voltar ao estado de graça e justiça diante do pecado original. O homem é um ser religioso que precisa voltar ao estado de graça e justiça diante do pecado original, quando vivia em harmonia com Deus, com os irmãos, com a natureza e consigo mesmo. Literalmente, a vida era um paraíso sem lágrimas, tristeza e luto. O homem precisa da paz original. Por isso, voltar para Deus e para a convivência fraterna com os irmãos. O livro do Levítico contém este esforço do homem em busca de uma vida de santidade e comunhão no amor com Deus e os irmãos. Os rituais religiosos, com todo o seu simbolismo, calcado ao longo de gerações, favorece a religação com Deus e as leis emanadas por uma autoridade possibilitam a convivência na sociedade e na igreja. Não por menos que a religião e lei, ambas têm sua base etimológica, o conceito de religação e de ligação.
A religião religa com Deus e a lei liga e une os indivíduos dentro de uma mesma sociedade e um mesmo projeto para serem capazes de conviver e alcançar um bem comum. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos agora adiante escutar o que nos ensina o livro do Levítico, a leitura do livro do Levítico. Iniciamos esses ensinamentos em Levítico 17, versículo 6 seguintes. O sacerdote derramará o sangue sobre o altar de Javé, que se encontra na entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura como perfume de suave odor para Javé. Não oferecerão mais sacrifícios aos demônios que têm a forma de bode, sátiros, com os quais se prostituem. Essa é uma lei perpétua para os filhos de Israel e seus descendentes. E continuando a leitura no Levítico, agora no capítulo 17, versículo 14. O sangue é a vida de todo ser vivo. Foi por isso que eu disse aos filhos de Israel: não coma o sangue de nenhuma espécie de ser vivo, pois o sangue é a vida de todo ser vivo, e quem comer será exterminado. Eles entendiam que o sangue é a vida de todo ser vivo. Por isso, sob pena de morte, ninguém poderia comer carne com sangue, e o sangue do animal só poderia ser derramado no altar de Javé. É uma legislação para o homem concreto daquele tempo conseguir conviver com Deus e com os irmãos em pureza e santidade. Não é uma legislação ideal. Tanto é que será superada com a vinda de Jesus. É a legislação que o homem daquele tempo poderia compreender e colocar em prática, e mesmo com as suas limitações, estaria caminhando para a plenitude da graça da nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Sendo assim, o Levítico manifesta a pedagogia de Deus, que, como pai, pega na mão do filho e ajuda a ir dando os passos que consegue dar nas diversas fases da vida. A lei de Moisés foi uma verdadeira pedagogia que tomou Israel pela mão e o conduziu para a maturidade em Cristo e a vida no Espírito. Neste sentido, a lei também é a graça e misericórdia de Deus socorrendo o seu povo em determinado momento da história da salvação. Prova que Deus é paciente, lento para a cólera e cheio de compaixão e misericórdia. Para além do legalismo aparente do livro do Levítico, precisamos considerar o seu espírito de santidade e pureza. O contexto histórico da época é o esforço sincero de Israel corresponder da melhor forma ao chamado que Deus lhe fez, de ser uma nação santa e um povo sacerdotal. É nesse espírito que Jesus irá colher os princípios morais de toda a simbologia litúrgica do livro do Levítico e instituirá os novos ritos sacramentais da Igreja Católica Apostólica Romana. Deus leva em consideração todos os esforços e boas obras, mas o Evangelho vai revelar que a salvação mesma só é possível através da fé em Jesus Cristo.
sempre devemos ler este santo livro do Levítico com o pensamento em Cristo. E aqui eu repito para que fique claro a leitura do livro do Levítico. Sempre devemos ler este santo livro do Levítico com o pensamento em Cristo. É nele, pelo modo como ele viveu e ensinou aos seus apóstolos, que teremos a chave hermenêutica e entender quais princípios morais e litúrgicos permanecem na igreja e quais preceitos não precisam ser mais observados por nós cristãos. Sem a luz de Cristo, vivemos na lei antiga, as suas obras, como se fôssemos judeus, e não na graça do Evangelho. Então, para finalizar, meus amados irmãos e irmãs, finalizamos com esta leitura final. Sem a luz de Cristo, vivemos na lei antiga e as suas obras. Sem a luz de Cristo, vivemos na lei antiga e suas obras, como se fôssemos judeus, e não na graça do Evangelho. Amém, meus irmãos? Finalizamos a primeira meditação, Pedagogia de Deus, do tema Santidade Integral. Que você possa se aprofundar nesta leitura no livro do Levítico, capítulo 17, 1 a 16. Com este tema, Santidade Integral, nós iremos ler o Levítico no capítulo 17 até o capítulo 27. Boa leitura, boa meditação para você, meu amado irmão, minha irmã. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, e agora faço o convite para você pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A leitura que está no curso bíblico que nós meditamos agora está em Levítico, capítulo 17, versículos 1 a 16. Que você possa fazer esta leitura. Levítico, capítulo 17, versículos 1 a 16. E após fazer a leitura, deixe aqui no canal DJC, o canal Discipulado de Jesus Cristo, sobre o que você entendeu desta leitura. Faça o seu CCC, curta, comente e compartilhe os vídeos do curso bíblico católico. Você pode também deixar o seu joinha e, se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Encerramos a primeira parte da meditação do tema Santidade Integral no livro do Levítico, do nosso curso bíblico. E estamos encerrando também esta vivência e eu desejo a você graça e paz, Deus abençoe e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.